Oi, gente! Estamos chegando no último dia da semana do Vestibulando. No programa de hoje trazemos análises sobre as obras Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e Vira Mundo, de Geraldo Sarno. Vamos juntos continuar nessa semana de preparação para você, vestibulando. Temáticas como o abandono, a loucura, o adoecimento, a morte, a luta social, a tragédia no campo, as perdas, ganham força na obra de Torto Arado. E para falar mais sobre isso, convidamos o professor Josué Brito, mestre em Letras, Cultura, Educação e Linguagens pela UESB. Olá, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Esse é um romance assim, que eu considero um presente. Alguns falam que é um acontecimento, que é um clássico, e de fato se tornou marcante a minha vida. Poder ler esse livro, eu acho que é ter uma experiência de crescimento humano inenarrável. Então, Itamar Vieira Júnior constrói essa história, né? Ele fala de uma história de uma família que vive em condições de servidão na Chapada Diamantina, na Bahia, num local incerto, né? Uma fazenda chamada Águas Negras, e essa fazenda coloca em torno de si 40 famílias que trabalham em regime de servidão. As duas irmãs, desde pequenas, Bibiana e Belonísia, se envolvem num pequeno acontecimento que vai marcar a vida delas, né? Elas encontram uma faca numa mala escondida da sua avó e lá, pela curiosidade de criança, elas aprontam e nisso a história termina por dar de início ao fim essa amarração em torno da faca, em torno do silêncio e em torno da luta. Itamar Vieira Júnior já havia publicado alguns textos anteriormente, porém não chegou a ter essa explosão toda do Torto Arado. Ele é um baiano, né, nascido em 1979, formado em Geografia, também fez doutorado em Estudos Étnicos pela UFBA e é um curioso da literatura, da geografia e da própria sociedade. Então, Itamar produz uma obra muito sensível, uma linguagem assim que a gente compara à linguagem dos grandes escritores, pela sutileza, pela maneira como descreve as cenas e pelo poder de nos impactar. A gente lê uma página do texto de Torto Arado e fica curioso tentando chegar na segunda página. Então, a gente quer logo chegar até o final do livro. É uma experiência assim marcante e é só para quem tem um poder de escrita enorme fazer isso que o Itamar faz. Eu destacaria como característica da obra o próprio contexto regional. É uma obra que retrata esse homem do campo, uma linguagem simples. Ele faz uso também de linguagens, de palavras do próprio uso do cotidiano. Em alguns momentos você vai precisar usar um dicionário, porque não faz parte do seu cotidiano, mas essa palavra está sempre mergulhada no sentido, no conhecimento daquelas pessoas. Então ele retrata o homem simples, a sua forma, porém não reduz a linguagem de forma alguma, é enriquecedora. Essa obra ela retrata um momento pós-abolição no Brasil, pós-abolição entre aspas, porque o que aconteceu depois com o negro, com suas famílias, parece que eles ficaram entregues à própria sorte. Então, essa própria sorte é que faz com que o romance ganhe densidade, já que eles não têm para onde ir e precisam sobreviver, os remanescentes das populações escravizadas, né, e que se tornam também os descendentes remanescentes quilombolas, eles precisam sobreviver. E esta fazenda na Chapada Diamantina é o local em que, bondosamente, entre aspas, o fazendeiro concede um local de permanência temporária para essas fazendas. Então, quem chega tem que oferecer o seu braço forte, as suas mãos, os seus filhos, para ajudar no plantio e na colheita.
em troca da sobrevivência, sem receber salário, sem nenhum direito trabalhista. E com detalhe que até as construções das casas devem ser feitas em barro, né, num contrato tácito, feito sem nenhuma escritura, nada, em barro para poder, com o tempo, também se derreter, assim como as relações, né, sempre muito precárias. Essa obra, então, revela que esse lugar é um lugar bastante hostil, né, é um lugar em que as pessoas não se sentem pertencentes, né? Eu acho que a palavra é essa, pertencentes àquele lugar. Aliás, pertencente a um lugar é sempre uma questão interessante que perpassa as subjetividades humanas, ao mesmo tempo em que as pessoas se sentem pertencentes à comunidade e à religião em que eles professam. Até para poder sobreviverem, eles precisam ter algum grau de entrelaçamento. É o caso que a gente vê, inclusive, na capa, as duas irmãs, elas estão com as mãos unidas e com as espadas, né, representando proteção, luta, e elas, parece que uma não quer soltar a mão da outra, e o livro vai falar sobre isso. O Itamar Vieira parece colocar em Torturado que as relações sociais são marcadas pela dominação, dominado, né, e relações de exclusão. Notadamente, o lugar do negro parece que é um lugar de invisibilidade, né, um lugar de precariedade e um lugar de ausência, né? Então, por isso, ele retoma especialmente as mulheres e as crianças e os idosos também, mostrando as suas relações com a sua vida e os seus sofrimentos, e que essas pessoas, elas têm alguma história. Mas além dos temas relacionados à mulher e tal, existem outras temáticas fortes que perpassam a vida humana, né? Nessas questões da vida, inclusive as duas personagens, elas têm uma relação de amizade, de afeto, de dependência. Inclusive uma acaba sendo a porta-voz da outra, mas em determinado momento elas se desligam por questões do casamento, da necessidade de sair para estudar no outro local. E a gente percebe o quê? Que o núcleo central principal da narrativa, a sua família, permanece ali naquele local, afastada vamos dizer assim, da sofisticação das cidades, e em que as suas relações, parece que o que as une socialmente é justamente a religiosidade, o afeto familiar e esse desejo de resolver os seus problemas. Então essas relações, de um lado, são marcadas, como eu falei, pela exclusão, e de outro, marcado pelo um caldo, uma cola, que tem a ver muito com a sua ancestralidade, com o seu processo de enraizamento muito forte, a partir das crenças do pai e etc. A leitura que a gente também pode fazer, né, de que a ficção, tem que destacar sempre, a ficção ela tem compromisso com a linguagem, então ela é uma obra de linguagem, mas ao mesmo tempo ela precisa destacar o homem e o seu contexto. Então é um enredo realista, e que no final também aparece um pouco do realismo mágico, mas que se centra nos sofrimentos humanos. Então aí nós temos a temática desde o abandono, nós temos a questão da loucura, do adoecimento, da morte, da luta social, né? Da tragédia no campo, das perdas. Então tudo isso faz com que o livro ganhe em força. O escravo contemporâneo a gente poderia destacar como sendo aquele que trabalha em condições de aviltamento do seu trabalho, sem direitos, né? Ele tem uma sobrecarga de trabalho que beira a estafa, né? O estresse, o cansaço, o adoecimento, sem direito algum. Então esses trabalhadores também do romance Torturado, eles vivem nessa condição, né, de trabalho sem direito. O que a gente poderia ver que no Brasil ainda existe, e no mundo, né, muitos trabalhadores em condição de escravização, sem os seus direitos trabalhistas, sobrevivendo como podem, trabalho de bico, e muitas vezes eles são submetidos à pressão, a todo tipo de assédio no trabalho, ameaças, dívidas.
Então o trabalhador parece que vive em condição de sufocamento o tempo todo. Essa seria uma característica do trabalho escravo contemporâneo. O torto-arado em si, todas as coisas que aparecem ali parecem são detalhes, né? Metáforas para alguma coisa. Desde o nome torto-arado, um arado torto, uma ferramenta de trabalho que não tem, deixou de ter a sua serventia, serve para a gente pensar no próprio trabalhador, como eu disse, mas ressalta também a questão da loucura, né? A questão da violência no campo, o machismo estrutural, que é tão bem falado, o protagonismo feminino, né? A própria necessidade, que eu acho importantíssimo demais, a própria necessidade de a gente contar a nossa história, poder ver a nossa ancestralidade e nos situar no tempo, projetar sonhos, né? As duas irmãs, Belonísia e Bibiana, elas têm sonhos. As condições existenciais não permitem, muitas vezes, a realização dos sonhos, mas elas persistem, insistem em fazer, né? Nós temos aí histórias de cicatrizes no romance, nós temos a presença do outro, a alteridade, sempre como alguém que chega para estender a mão ou não. Então, são muitas temáticas. O desejo feminino, né? Também é uma temática importante que eu destacaria. E a questão principal que eu acho também é a fraternidade, né? O livro é esperançoso, apesar de tudo, ele traz assim uma esperança de que é possível a gente mudar alguma coisa, né? Então traz essa pegada esperançosa de que é possível a gente se juntar em comunidade, em afeto, em troca e em cuidado, que é o que essa comunidade faz. Essa obra que acabamos de comentar, Torto-Arado, cairá em nosso vestibular nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro. Vamos fazer uma pausa e no próximo bloco traremos análises do documentário Viramundo, do baiano Geraldo Sarno. A gente volta já. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco, é bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Está chegando ao fim a Semana do Vestibulando. Nossa última obra a ser analisada é o documentário Viramundo, de Geraldo Sarno. Lançado em 1965, Viramundo foi pioneiro ao trazer nova imagem da classe operária brasileira, a do camponês de origem nordestina corrido da seca e da fome e o surgimento de um sistema religioso neopentecostal. Confira!
todas, todos e todes. Eu me chamo Euclides Santos Mendes, eu sou jornalista, professor e pesquisador e pesquiso a obra do cineasta baiano Geraldo Sarno. Viramundo é o primeiro filme de Geraldo, né, foi realizado entre 1964 e 1965. É um média-metragem documental produzido pelo fotógrafo Thomas Farkas. Naquele momento, Farkas produziu outros 3 documentários: O Memória do Cangaço, de Paulo Gil Soares, Subterrâneos do Futebol, de Maurício Capovilla, e Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Jiménez. E esses filmes, né, juntamente com Viramundo, compuseram o longa-metragem Brasil Verdade. Bom, do ponto de vista da linguagem, Viramundo tem uma grande importância, né, por ser um dos filmes pioneiros no uso do som direto e também com equipamentos de filmagem mais leves, né. O filme foi realizado em 16mm e depois foi transposto para 35mm, quando lançado no longa-metragem Brasil Verdade. É um filme que também trata de um tema caro à geração do cinema novo, né, quer dizer, é um filme que se volta para as classes populares e tenta entender os movimentos migratórios, né, de trabalhadores de origem camponesa do Nordeste para São Paulo. Então, o filme ele parte, inclusive, de pesquisas sociológicas desenvolvidas na Universidade de São Paulo, porque o filme ele parte de uma voz de saber acadêmico para poder falar desses movimentos migratórios, ao mesmo tempo em que abre espaço para que vozes múltiplas narrem também a sua própria trajetória de vida. E alguns desses trabalhadores são absorvidos pela construção civil, outros pela indústria, e dependendo aí da qualificação que esses trabalhadores adquirem, né, na construção civil ou na indústria, eles terão, né, melhores condições de emprego e trabalho, ou, não sendo qualificados, estarão sob o risco do desemprego. Então, o filme, de alguma forma, ele está falando da classe operária brasileira, que é um tema importante para Geraldo Sarno. Geraldo Sarno estudou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, no começo da década de 60, né, da mesma turma de Glauber Rocha e Orlando Senna. Foi muito engajado também no movimento estudantil naquele momento, né, o movimento capitaneado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Então, essa proximidade com o movimento estudantil despertou em Geraldo também um interesse sobre a classe operária brasileira. Então, ele decide, no seu primeiro filme, voltar-se para isso, né? Tentar compreender por que a classe operária não resistiu ao golpe de 1964. As condições que levam Geraldo a fazer Viramundo partem, de um lado, disso, e de outro, também da experiência que ele adquire em Cuba, onde ele vive durante o ano de 1963, trabalhando no ICAIC, que é um Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficos, e é essa experiência que vai permitir a Geraldo, portanto, iniciar sua trajetória no cinema. Então ele volta de Cuba engajado na experiência de um cinema que é político, mas que também tem fortes preocupações sociais, e como documentarista ele vai iniciar essa trajetória, portanto, em Viramundo. Um outro aspecto importante de Viramundo que deve ser destacado é a maneira como o filme trata a questão religiosa e de como o filme enxerga no transreligioso uma forma de alienação dessa classe operária que migra pelo Brasil e que em São Paulo tenta ser de alguma forma absorvida no mercado de trabalho. A presença das igrejas neopentecostais, que se tornou um fenômeno hoje em dia hegemônico no Brasil. Então, Viramundo pioneiramente talvez o primeiro documentário brasileiro a captar essa nova imagem da classe operária, né? Essa imagem vinculada à religião, às religiões neopentecostais, mas também as religiões de matriz afro-brasileira surgem no filme. O tema da religiosidade é um tema que perpassa a obra de Geraldo Sarno, né? Vai reaparecer em filmes como Iaô, por exemplo, Deus é um Fogo, né? O Último Romance de Balzac. Enfim, é um tema caro a Geraldo Sarno. O sertão também já é um tema que presente a partir de Viramundo, porque Geraldo está, né, procurando entender aí as razões, né, do movimento migratório de camponeses que saem do sertão em direção a São Paulo, como se São Paulo também se tornasse uma extensão do sertão. Então Viramundo já apresenta alguns temas caros ao cinema de Geraldo Sarno, né, temas que se desdobrarão ao longo da filmografia de Sarno, né. Sarno dirigiu cerca de 30 filmes entre curtas, médias e longas metragens. Em alguns deles, por exemplo, o tema da religiosidade, já presente em Viramundo, ele vai ser novamente trabalhado, como por exemplo em Iaô, né, que é um filme sobre a iniciação das filhas de santo, filme feito num terreiro de candomblé em Cachoeira, no recôncavo da Bahia,
Deus é um Fogo, que é um filme que também fala sobre a religiosidade, a teologia da libertação na América Latina. Enfim, Viramundo, de alguma forma, inaugura, né, um cinema documental que preocupado em entender o fenômeno religioso no Brasil, né, porque já lá em Viramundo ele vai perceber o impacto social das religiões, no caso as religiões neopentecostais e de matriz também afro-brasileira. Ele não discute aí questões envolvendo, por exemplo, o preconceito contra as religiões de matriz afro-brasileira, o que vai render críticas também ao filme mais tarde, porque o filme ele equipara as religiões no campo da alienação. Um outro tema que já está presente em Viramundo e que vai se desdobrar ao longo da filmografia de Sarno é o próprio tema do sertão, né? Porque em Viramundo o filme tenta compreender os movimentos migratórios de camponeses que saem do sertão, né, do Nordeste do Brasil, em direção à principal cidade brasileira, né, ao centro industrial do país, que é São Paulo. E esses grupos vão em busca de melhores condições de vida, de trabalho, mas levam consigo também a sua cultura. Portanto, São Paulo, de alguma forma, torna-se uma extensão do sertão, né, a partir, por exemplo, do que a gente pode observar em Viramundo, né, dessa presença dos grupos sertanejos, né, de origem camponesa na constituição da própria cidade de São Paulo. Ao longo da sua obra cinematográfica, portanto, Geraldo vai desenvolvendo esses temas, né? Ele próprio, quando realiza Viramundo, ele é um migrante em São Paulo, né? Ele está morando em São Paulo naquele momento, sensibilizado mesmo com a questão dos migrantes que chegam cotidianamente à cidade, fugindo, né, da fome e da miséria. Há uma presença também da própria história de vida do diretor na constituição do argumento do filme. É o próprio Sarno quem narra o filme, aliás. Viramundo teve impacto, né, quando foi lançado, recebeu prêmios importantes no exterior, né, na França e no Chile. Certamente colocou Geraldo Sarno num lugar especial entre os grandes documentaristas brasileiros. Geraldo Sarno faleceu em 22 de fevereiro de 2022, no Rio de Janeiro, né, após ter, né, realizado uma obra cinematográfica importante para o cinema brasileiro. Seu último filme, Sertânia, teve uma grande repercussão no país e fora do país. E certamente essa obra que se inicia com o Viramundo é uma obra que nos faz pensar sobre o Brasil, né? É uma obra que se voltou, aliás, para entender as questões sociais, políticas e culturais brasileiras. Viramundo é o título do documentário do Geraldo Sarno, diretor baiano, um documentário de 1965, que diz muito sobre o nosso Brasil moderno. Quando a gente faz uma busca rápida na internet, a gente encontra pelo menos 3 significados para a palavra Viramundo. O primeiro significado aí remontaria aos grilhões de ferro que prendiam os pulsos e os tornozelos dos escravos. Mas significa ainda qualquer pessoa, né? Qualquer tipo de opressão, seja ela social, seja ela política, seja ela econômica, enfim, racial. E por fim, Viramundo faz alusão também ao caminhante ou ao andarilho. E nesse caso, esse documentário do Geraldo Sarno, ele traz bem essas 3 acepções, né? Primeiro porque ele vai falar do fluxo migratório daquelas pessoas que saem do interior, do norte e do nordeste, para buscar melhores condições de vida na cidade paulistana. Lá, esses trabalhadores, eles também passam por preconceitos. Eles são vistos no filme até como desconfiados, né, digamos assim. Eles são os primeiros a sofrer, inclusive, com a retração da produção, porque quando isso se dá, como eles têm poucas chances de qualificação para elaborar nas empresas, quando a retração acontece, eles são demitidos e aí eles caem na informalidade, ou eles necessitam retornar frustrados aí à sua terra natal, né, como acontece com um dos interlocutores de Sarno no filme. Sarno, com muita sensibilidade e muita acuidade, né, traz uma cartografia social e traz aí os anseios, as dificuldades passadas por esses migrantes, mas traz também as esperanças, né, que eles guardam, né, dessas melhores transformações.
e traz também aí o simbólico que ronda todo esse momento histórico, digamos assim. É um filme que, a partir do projeto Cinema Novista, do qual Sarno fazia parte, que via na possibilidade da sétima arte uma condição de transformação social a partir da apresentação das mazelas ao povo, ele vai captar tanto essas esperanças quanto essas dificuldades que são próprias desses migrantes nesse momento. Então ele vai trazer aí a dificuldade de qualificação, ele vai trazer as motivações da onda migratória, né, que vai se dar principalmente por conta de situações de precariedade, né, de situações de seca, de fome, a partir desse documentário direto, né, com a sua voice off aí, sua câmera, ele vai captar todas as motivações da onda migratória, né, que está acontecendo aí principalmente por conta da escassez, por conta da fome, por conta da seca. Ele vai também trazer a dificuldade de se refazer desses trabalhadores nessa terra distante, porque eles precisam muitas vezes negar seus modos de existência anteriores. Ele vai trazer uma questão importante também, que é a questão da superinflação que está acontecendo nesse momento, o aumento dos preços e a perda da condição de compra desses trabalhadores. Tem um dado momento que o filme diz que as regiões de onde partem essas pessoas são regiões rurais mais atrasadas. O centro paulistano, nesse sentido, né, ou esse sudeste, seriam as regiões mais avançadas e racionais, né, nesse caso, né, mais progressistas. Além disso, tem um aspecto simbólico, né, que Sarno vai trazer também nesse momento, nesse documentário. Esse aspecto simbólico a gente pode ver mais explicitamente na apresentação dos cultos, tanto dos encontros espíritas, quanto nos encontros dos cultos de Umbanda, sobretudo os cultos da casa do Pai Damião, né, onde eles recebem os fiéis e trabalham na cura destes fiéis, e também nos cultos evangélicos, que mostra aí também a suntuosidade dos missionários, a imponência da fala desses missionários, sobretudo na exigência da obediência para que possa se dar o acontecimento dos milagres. E um fator interessante é que se até esse momento do documentário Sarno ele usa muito de uma montagem dialética, onde ele vai estar apresentando ali aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não possuem os meios de produção, aqueles que conseguem sair vitoriosos dessa empreitada e aqueles que não conseguem sair vitoriosos dessa empreitada, aqueles que conseguem uma casa, aqueles que não conseguem uma casa, precisam viver de aluguel. Nesse momento da apresentação dos cultos, essa montagem difere, ela passa a ser uma montagem paralela, onde aí Sarno vai dar ao espectador a possibilidade de ver tanto as convergências que há entre esses cultos, como as divergências que há entre eles. Mas, sobretudo, embora eles sejam pontos de fuga, e a gente não tem como dizer que não são, a voz off nesse momento, no filme, ela se cala, né? A apresentação dos cultos é feita pelos próprios participantes desse lugar, né? Ou por música, pela musicalidade que envolve esse momento e tudo. Esses cultos, eles não são colocados, portanto, como fatores alienantes, mas são colocados também como aquela condição que ajuda nesse sentido, dar a eles, a sustentar neles a condição de esperança de transformação. Isso mostra um caráter cuidadoso também, com que Sarno, ainda muito novo, porque ele fez esse documentário com 20 e poucos anos, trata as pessoas com que trabalha com ele. Isso também é muito importante. Portanto, assim, Viramundo nos apresenta muito, né, dessas três acepções. Ele faz com que a gente pense muito sobre o passado, ele faz com que a gente reflita sobre o nosso presente, o que é que tem permanecido esse presente, e faz com que a gente pense sobre o nosso futuro, o que é que a gente quer construir para esse país. Então, assim, é um documentário que o Janela foi muito feliz em ter escolhido, porque num contexto em que a gente está tendo tamanhas dificuldades para a manutenção da vida, tanta gente entrando na linha da pobreza, que a gente está tendo tantos antagonismos eivados aí de ódio mesmo, sobretudo preconceitos sociais, preconceitos raciais extremamente exacerbados, esse documentário, ele faz com que a gente pense e repense sobre essas continuidades dessas ações, dessas atitudes que o povo brasileiro vem tendo. Porque Viramundo, ele finda com o retorno incessante desse migrante,
Então, quando o Sarno finda o documentário assim, ele está colocando na mão do espectador a necessidade de pensar e repensar o seu país, para que ele possa efetivamente se implicar na condição de retorno. O que é que ele deseja que retorna? O que é que ele não deseja que retorna, né, para esse futuro? É isso. Viramundo retrata o Brasil nos anos 1960 e esse é um período da história brasileira que tem algumas características que podem ser analisadas previamente para que seja possível compreender como se desenvolve a sociedade brasileira naquele período. Em 1964, ocorre um golpe de Estado, dá início a uma ditadura militar que durou 21 anos no Brasil. Esse processo de profundas mudanças políticas ocorridas no Brasil, ele também é responsável por fazer alterações na dinâmica econômica e na dinâmica das relações entre as pessoas na sociedade brasileira. A apreensão que Geraldo Sarno tem a respeito dessa sociedade brasileira e que é transmitida nesse documentário, ela é muito forte e é muito real. Esse processo político envolvendo primeiro o golpe de 1964 e depois a ditadura, ele também é composto por outras peculiaridades da sociedade brasileira na década de 1960. Grande parte da população brasileira já vivia nas cidades. E por que esse fenômeno acontece? Primeiro, em função de que não havia condições de fixação dessa população nos seus lugares de origem. Quais eram esses lugares de origem? Geralmente, pequenas cidades, pequenas vilas das regiões norte e nordeste do Brasil. No âmbito das questões que são tratadas em Viramundo, essa população ela sai da região nordeste do Brasil para a grande cidade de São Paulo. Esse processo acontecia também de pequenas cidades dentro de uma mesma região para grandes cidades. E a industrialização, ela proporcionava naquele momento maiores oportunidades de emprego e condições de vida para aquelas pessoas que não tinham condições de viver adequadamente nos seus locais de origem. E quais eram as razões pelas quais essas pessoas elas não tinham condições de viver ali? Primeiro, por causa da grande exploração latifundiária. Esse é um processo que realmente provocava a migração. As pessoas tinham, sim, originalmente a sua terra, elas tinham originalmente uma casa para morar, elas tinham originalmente todas as condições de viverem ali. A expansão dos latifúndios era responsável por retirar essas pessoas. E como essas pessoas não tinham mais condições de viver ali onde nasciam, onde estavam, elas tinham que buscar oportunidades em outros lugares. E essas oportunidades, elas estavam aparecendo na década de 1960 em cidades como São Paulo, por exemplo, que agregavam muitas indústrias e que, portanto, além da indústria, possuía o comércio, possuía a construção civil e outras atividades econômicas que proporcionavam a geração de emprego e de renda naquele momento. Mas é bom estabelecer desde o início que não se tratava de uma opção. A industrialização é uma política voltada para algumas regiões. Neste caso, por exemplo, o Nordeste é uma criação. É uma criação porque o Nordeste não é uma região pobre.
A pobreza não é característica do Nordeste. Na verdade, as políticas econômicas voltadas para uma determinada parcela da sociedade faz com que haja privilégios em algumas regiões e outras não. E, evidentemente, essa população do campo, que não tem oportunidade de sobrevivência, terá que migrar para as regiões onde essas possibilidades existem. Quase sempre, essas pessoas que fazem essa migração, elas têm um conhecimento da sua realidade. Elas dominam as técnicas próprias da agricultura, elas dominam o conhecimento tradicional a respeito do manejo dos animais, elas sabem organizar o tempo da chuva e o tempo do sol. Mas esse conhecimento é um conhecimento para ser aplicado a partir de uma estrutura de sociedade. Dentro de uma estrutura de sociedade que permite que as pequenas propriedades funcionem e as pessoas e as famílias sobrevivam aí. Não era o caso da sociedade brasileira na década de 1960, principalmente essa parcela da sociedade que vivia no campo no Nordeste brasileiro, porque essas condições não eram dadas. Além de não serem dadas essas condições, era também muito difícil sobreviver sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de política pública que pudesse assessorar essas pessoas de maneira que elas pudessem continuar as suas vidas ali, mas tendo que lidar com as dificuldades, por exemplo, da seca ou as dificuldades da chuva intensa. As pessoas, quando elas vêm do Nordeste, elas trazem consigo seus modos de vida, elas trazem consigo a sua religião. E quando chegam às grandes cidades e às grandes metrópoles, elas não podem praticar a sua religião, porque essa religião ela está ligada a um passado que as pessoas não querem aceitar. E o que elas não querem aceitar? Elas não querem aceitar que existe uma religiosidade no Brasil de matriz africana ou de matriz indígena. Porque esse tipo de religião, ele sofre preconceito e muitas vezes é posta na ilegalidade. E nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos, há um controle maior sobre os hábitos, sobre os modos de vida, sobre as religiões das pessoas. Aquelas cenas violentas de pessoas sendo exorcizadas, elas não teriam lugar em uma sociedade democrática, onde todas as religiões pudessem ser praticadas, onde todas as pessoas pudessem ter direito a ter a sua própria religião, a manifestar o seu culto, a falar com os seus deuses, a dizer aquilo que pensam a respeito da sua realidade e a respeito dos seus modos de vida. Esses processos, eles são processos interditos e Viramundo retrata como essa realidade acontece. Encerramos aqui nosso último dia da Semana do Vestibulando aqui na TV UESP. Desejamos a todos os candidatos muito sucesso nas provas, que serão realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro. Mas se você perdeu algum conteúdo, fique tranquilo, teremos um programa especial no próximo sábado, às 9 da manhã, com um resumo de tudo que mostramos aqui para vocês. Não percam! E se você quiser conferir mais dicas de preparação para a prova, acesse o site www.uesb.br/vestibular. Uma boa prova para você e até a próxima!